Olá a todos, estamos de volta para dar sequência às nossas videoaulas. Estamos usando o livro do Blade Santana, coleção do primeiro ano, livro do PNLD adotado na nossa escola. Na aula passada nós começamos a fazer a resolução de um exercício e deixamos outro exercício para ser feito em casa. E agora nós vamos fazer a correção dele. Fizemos a questão de número 4 e agora vamos corrigir a questão de número 5 e 6. Eu previamente já resolvi aqui para que nós possamos ganhar tempo e o vídeo não ficar tão longo assim. Questão de número 5 diz o seguinte: construa o gráfico da velocidade escalar de um corpo que parte do repouso e acelera constantemente a 1,8 metros por segundo ao quadrado durante 10 segundos e posteriormente mantém a velocidade adquirida nos próximos 8 segundos. Então, conforme a informação que ele nos deu, eu construí aqui o gráfico, só para a gente ratificar de onde saiu esse 18. O texto diz que a aceleração é 1,8, portanto, para que eu tenha essa aceleração, eu preciso ter esta velocidade, porque 18 dividido por 10 dá 1,8. E aí o texto diz que ele mantém constante por mais 8 segundos, portanto, 10 mais 8 dá 18. E aí ele diz, a partir do gráfico construído, calcule a distância percorrida pelo corpo em todo o intervalo de tempo representado. Nós falamos nas aulas anteriores que sempre que tivermos um gráfico velocidade em função do tempo, a área da figura é numericamente igual à distância percorrida. Portanto, se nossa figura é um trapézio, ou seja, a área do trapézio é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2, então substituindo os valores, quem é a base maior da nossa figura? Essa distância aqui, que vale 18. Vamos colocar aqui para que a gente compreenda. Então, essa distância aqui, 18, cá está ela, ok? Então, quem é a base menor? A base menor é essa distância aqui, ó. Essa distância aqui, ou seja, de 10 até 18 eu tenho uma distância igual a 8. Portanto, ficamos assim, 18 mais 8 dá 28 vezes 18, 468, dividido por 2, achamos nossa distância. Nesse intervalo de tempo indicado, de 0 a 18, a distância percorrida foi de 234 metros. A questão de número 6 diz o seguinte: observe a representação do movimento de um corpo em dois instantes sucessivos de tempo. Então, no tempo 0 a velocidade era 6. Aqui, ó, no tempo 0 a velocidade inicial foi de 6. E no tempo 1 segundo a velocidade foi de 10. Cá está construído o nosso gráfico. Aí ele diz o seguinte, letra A aceleração escalar do corpo. Então, para nós encontrarmos a aceleração escalar deste corpo, vamos analisar a figura. Variação da velocidade pela variação de tempo. A velocidade final é 10. A velocidade inicial é 6 e o tempo final é 1. O tempo inicial é 0. Portanto, 10 menos 6 dá 4. 1 menos 0 dá 1. Respondendo à pergunta do item A aceleração foi de 4 metros por segundo ao quadrado. O item B, ele pergunta o deslocamento escalar do corpo no intervalo representado. Mais uma vez, para que nós façamos ou encontremos o deslocamento, é preciso calcular a área da figura. E a nossa figura aqui, só um pouquinho, a nossa figura aqui é um trapézio. Então, a área da figura é, eu tenho a base maior, que vai ser essa dimensão aqui, este lado, e vale 10. Portanto, na base maior, igual a 10. A base menor é esta daqui, e vale 6, vezes a altura, que é 1,
e aí só resolvemos e encontramos 8 segundos. 8 metros. A pergunta do item C é... Só um pouquinho. A pergunta do item C é... A velocidade do corpo em um intervalo de tempo, ou seja, quando o tempo foi 5,5 segundos, supondo que ele mantenha as características do movimento representado. Então, gente, para que nós façamos o item C, vamos aqui, só apagar aqui um pouquinho, o item C está aqui. Mantendo as características, ou seja, a velocidade inicial 6, a aceleração que nós encontramos 4 e substituir na função horária da velocidade, encontramos esta função. E aí só substituindo o valor que foi fornecido no problema, um tempo t de 5,5, ao fazer essa substituição, 4 vezes 5,5 dá 22, 22 mais 6 dá igual a 28. Aí está a correção do nosso exercício que nós passamos para casa, tá bom? Feita essa correção, vamos voltar para o nosso livro e dar continuidade às nossas discussões e a proposta de exercício para casa. Então, dando continuidade, nós fizemos exercício com a função horária da velocidade. Agora vamos ver a função horária das posições. Pegando aqui, eu vou tentar ganhar tempo. Se você pegar o gráfico velocidade em função do tempo e aplicar o que nós acabamos de fazer, ou seja, a área da figura, você vai ter a distância percorrida. Então, aí está, não é necessária essa demonstração, apenas a compreensão de que para calcular a distância percorrida, vou minimizar aqui, para calcular a distância percorrida, nós utilizamos esta função horária aqui. Agora, vou tentar ampliar aqui, para que a gente possa acompanhar. Então, essa função horária é a função horária das posições do movimento uniforme, e a partir dela, a gente também obtém a equação de Torricelli. Aí está ela. A equação obtida acima é conhecida como equação de Torricelli. E quando é que nós usamos a equação de Torricelli? A equação de Torricelli é só um recurso mais simplificado para você encontrar a posição, a velocidade e a aceleração quando não for fornecido o tempo. Só isso. Bem, deixe-me voltar aqui e fazermos esta aplicação. Eu peguei o livro de vocês, vocês podem acompanhar aí, dar pausa no vídeo e acompanhar pelo livro. Na página de número 47, nós temos esta atividade. Iremos resolver agora a questão 13 e indicar a questão para casa. A questão 13 diz o seguinte: a função horária do espaço de um corpo em movimento é dada por... Aí está ela. E a pergunta é, ainda antes da pergunta, em que S é dado em metro e T em segundos. Letra A. Qual é a posição do corpo aos 4 segundos? Então, qual a posição do corpo? Para que nós encontremos esta posição, basta pegar a função horária S de um tempo qualquer igual a 4 menos 8t mais 2t ao quadrado. Essa é a questão de número 13 da página 47. Ok? Então, no item A, foi nos fornecido que o intervalo de tempo dado seria 4 segundos. Portanto, aonde tem t, é só substituir por 4. Aí está. Então, a função, quando o tempo for 4 segundos, será 4 menos 8 vezes 4, 32, mais 2 vezes 4 ao quadrado, dá 16. S, ou posição quando o tempo foi 4, será igual a 32, 2 vezes 16 dá 32, ou seja,
eu posso cortar este com esse, já que eu tenho 32 e devo 32. Então, respondendo o item A, quando o tempo foi 4 segundos, a partícula estava na posição de 4 metros. Ok? Aí está. O item B de bola diz o seguinte. B. Vamos lá. Em qual ou quais instantes de tempo o corpo assume a posição 4 metros? Ou seja, em quais instantes de tempo? Eu já vi que ele assume a posição 4 metros quando o tempo foi 4 segundos. Agora vamos partir do pressuposto que a gente não sabe disso, né? Vamos lá. Então, basta pegar a função horária S igual a 4 menos 8t mais 2t ao quadrado. Quando a posição for 4, ou seja, S igual a 4, S é 4, igual a 4 menos 8t mais 2t ao quadrado. Organizando a equação, eu posso dizer que menos 2t ao quadrado mais 8t mais 4 menos 4 igual a zero. Ou seja, eu posso cortar esse com esse. De onde saiu esse menos 4? Daqui, ó, eu trouxe ele para lá, veio negativo, e esse permaneceu, ficou positivo, por isso eu posso cancelar. E aí, eu posso agora resolver essa equação de duas formas. Ou por delta Bhaskara, ou colocando em evidência. Como? Eu vou multiplicar aqui. Peraí, antes de multiplicar, deixa eu fazer aqui. Menos 2t ao quadrado mais 8t igual a zero. Eu multiplico por menos 1 e troco o sinal. 2t ao quadrado menos 8t igual a zero. Repito, você poderia utilizar delta Bhaskara. Eu vou fazer assim porque é mais simples. Eu vou colocar o 2 em evidência, certo? E vou fazer o seguinte, eu vou colocar o 2t em evidência e vou dividir a equação de cima. Então, 2t ao quadrado dividido por 2t, sobra apenas t, menos 8t dividido por 2t, sobra 4 igual a zero. Então, uma vez t', 2t' será igual a zero, t' é igual a zero. Outra vez, t menos 4, eu vou chamar t duas linhas, t duas linhas menos 4 igual a zero, ou t duas linhas igual a 4, que era o que nós já sabíamos. Então, quando ele pergunta qual ou quais intervalos de tempo, eu tenho os intervalos que são 0 e 4. São os dois intervalos que a partícula assume a posição igual a 4. Agora, quero deixar a atividade de casa. A atividade de casa serão as questões de número 14, letra A e B, e a questão de número 15. Bom trabalho! Na aula de número 5, a gente retorna com a correção dessas duas questões. Até lá, tenham todos um bom trabalho, bons estudos e uma boa dinâmica de estudo em casa. Abraço a todos.